Boa noite. Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Este é um programa destinado a conversar com a sociedade sobre os problemas do momento, economia, política, as soluções para o país e para o Estado. Normalmente nós temos aqui todas as semanas, e nesta semana não será diferente, um convidado muito especial. E hoje nós temos novamente aqui Celso Magliani, que é vice-presidente do Sindifisco RS. Magliani executa um dos trabalhos mais importantes para o meio sindical, que é o trabalho de acompanhamento parlamentar em Brasília do que acontece lá e de como esses fatos podem influenciar na vida do cidadão e do servidor público também, porque o servidor público é aquele que dialoga com o dia a dia do cidadão, na polícia, na saúde, na educação. Então eu trago aqui para o vídeo o Celso Magliani. Boa noite, Celso. Boa noite, Lac. Uma saudação a ti e aos nossos telespectadores. Muito obrigado, Celso. Celso, nós vamos dar uma percorrida hoje pelos principais fatos do ano. Nós estamos terminando o ano. Hoje é a noite de Natal, 25 de dezembro. E nós vamos percorrer um pouquinho dos fatos que aconteceram durante o ano em Brasília e que foram acompanhados muito de perto por ti e outros tantos colegas e amigos, servidores públicos da FENAFISCO, da Agência Pública e do Sindifisco RS. Vamos começar, eu te proponho, Celso, uma avaliação da reforma tributária. A reforma tributária é uma das mais importantes reformas que o país pode ter para conseguir ampliar o bem comum e levar para toda a sociedade algum desenvolvimento e alguma melhoria. Mas, de novo, ela não saiu. Qual é a tua avaliação a esse respeito, Celso? Então, Lac, primeiro, se tu me permite, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, né? Afinal, estamos no final do dia do Natal e ainda é Natal, né? Todos consigam, primeiro de tudo, sonhar, né? Ter sonhos e desejos e realizar seus sonhos e seus desejos, né? Através desse Natal e, se tudo correr como Deus quer, no ano de 2022. Né? Voltando, então, ao tema das reformas, Lac, se tu me permite opinar, talvez uma das reformas mais importantes que o Brasil precise seja a reforma política. Tá? Reforma política, reforma que dá a regra básica como o povo elege seus representantes, como esses representantes são eleitos, como é a agregação de forças nas diversas regiões do país, como é a organização partidária para as eleições. Uma reforma política é um termo extremamente amplo, né? E não cabe aqui agora entrar no detalhe. Mas talvez a mãe de todas as reformas seja a reforma política, porque a reforma política vai permitir ao povo uma forma de escolha. Eu vou ser mais pragmático, ela deve permitir ao povo uma forma de escolha de seus representantes que transforme as nossas casas legislativas, a Câmara Federal, o Senado, a Assembleia, as câmaras municipais, em casas mais representativas do povo brasileiro. Né? Nós temos aí 212, quase 213 milhões de habitantes pelo último censo, dos quais 212 milhões de habitantes têm uma vida modesta, né? E são pouco aquinhoados. Temos aí alguns milhares, talvez nem meio milhão de pessoas, né? De milionários, né? E um número um pouquinho maior, aí, o 1% da população que ganha acima de 20 salários mínimos. Então, se tu for olhar, nós temos 210 milhões de brasileiros, né, que precisam ser melhor representados, porque eles estão empobrecendo cada vez mais. E para que eles sejam melhores representados, as regiões do país sejam melhores representados, urge uma reforma política para que a escolha desses cidadãos seja possível em torno daqueles que vão representar os reais interesses desse cidadão nas casas legislativas. Começa por aí, na minha opinião. Mas
foi muito debatida esse ano, a reforma tributária. Que reforma tributária? Então, nós tivemos aí a reforma tributária da PEC 45, que veio na Câmara Federal, que é a reforma que fala em simplificação. Quando a gente fala no termo reforma tributária, a gente tem que considerar claramente que o nosso programa é para a população em geral, TV aberta, a gente tem que falar assim, sem grandes complicações. PEC 45, né, a reforma da simplificação, com poucas mudanças, algumas nem tão simples assim, né? Algum regramento previsto para a gestão da administração tributária bastante complexo, que poderia, enfim, levar a um processo de difícil manutenção das autonomias dos entes federados em relação à União. Tá? Depois tivemos a PEC 110, então uma focada na simplificação, né? A PEC 110 igualmente com foco na simplificação, mas efetivamente admitindo, todas focadas assim no imposto sobre valor agregado, que é o imposto de consumo, né? Tá? Em fazer o IVA dual, enfim, são termos mais difíceis para a sociedade, mas, enfim, fazer um imposto sobre valor agregado que ficasse mais simplificado para ser administrado, que tivesse comitês administrando, né? Mas eu não vi nenhuma delas propor a redução drástica desses impostos de consumo. Não vi nenhuma das propostas nesse sentido. Teve a última agora, que o relator era o deputado Celso Sabino, né, que pretendia, chegou a pretender, inclusive, tributar dividendos, mexendo com a grana dos mais ricos, né? Mas não chegou, não decolou, né? Não teve chance também, enfim. Dizer o quê? O Brasil precisa de uma reforma tributária, tem um grande grupo que precisa de muita simplificação. Precisa tudo ficar simples. Bom, parece que a complexibilidade veio do nada e foi inventada simplesmente por algum grupo para complicar. Não é bem assim. A complexibilidade dos tributos, ela resulta exatamente dos movimentos políticos e correlações de forças na sociedade, que lutam por desonerações fiscais, lutam por incentivos fiscais, lutam por... E é justo, tá? Tem que haver, enfim, uma qualificação tributária. Só que essas lutas, essas desonerações, essas isenções, todos esses processos vão complexibilizando, né, o trabalho de tributação. Vão complexibilizando de tal forma que a gente chega hoje na fase que se está. Então, dizer que a simplificação não é tudo, na realidade, eu jamais concentraria, quando se fala em termos de reforma tributária, na questão simplificação, que deve, sim, ser muito considerada e deve fazer parte do objetivo da dita reforma tributária. Porém, o objetivo de uma reforma tributária não pode ser a quem nós queremos atender, na mera simplificação. Né? Nós temos que ter clareza que hoje no Brasil 50% da carga tributária, muito em torno de 50% do mundo real, é financiada, sim, em cima de impostos indiretos, impostos de consumo. Quem é que paga esse imposto? É o cidadão trabalhador. Né? É o cidadão trabalhador que nem sabe que está pagando no arroz, no feijão, na gasolina, né? Nas comunicações, na energia elétrica, no automóvel, na bicicleta, está pagando esse imposto em tudo que ele consome. Financia 50% da carga tributária. Mas o imposto de renda talvez financie aí 22%, 23%, não tenho dados atualizados. Mas quem é que paga imposto de renda? Quem tem patrimônio e renda elevada. Né? Deveria ser quem tem patrimônio e renda elevada. Entretanto, daí nós caímos naquela mazela que foi a discussão agora da tributação dos dividendos. Quem é que recebe dividendos? Quem tem capital, quem tem investimento, né, em ações, recebe dividendos. Esse é isento. Para ter um exemplo, a Petrobras pagou acima de 80 bilhões de dividendos nesse período de 2021, né? Encerra o ano. Sabe quanto é que rendeu de imposto pessoa física esses dividendos? Zero. Dividendo é isento. Se tu me permite, Celso, esses dias, só complementando a tua ideia, esses dias eu ouvi um vídeo sobre quem pretende migrar para os Estados Unidos, né?
E aí, nesse vídeo, uma pessoa que reside lá há muitos anos, ele dizia o seguinte: se você paga dividendos, se você tem empresa no Brasil, não paga dividendos e nem o Prolabore tem imposto, Não não vem. venha para os Estados Unidos, porque aqui você vai pagar dividendos, você vai pagar imposto sobre dividendos e sobre Prolabore, que é exatamente o que tu estás dizendo, que aqui os mais ricos não pagam. Então, é preciso que se tenha claro, quando a gente fala em reformar, reformar a cozinha ou reformar o quarto, é para melhorar, é para modificar e modificar para melhor. E uma reforma tributária que não faça isso, né? Ou seja, que não mande a conta para quem tem musculatura para pagá-la, né? Não é uma reforma tributária, estamos varrendo ali a porta da cozinha, botando a sujeira para baixo do tapete e deixando bonitinho. Então, na realidade, o que nós estamos procurando lá aqui nessa conversa é conversar entre nós e os telespectadores, para que todos entendam que reformar é mudar e mudar bem para muito melhor. E isso seria distribuir a carga tributária de acordo com a musculatura de cada cidadão. O que nós temos hoje lá, que eu não canso de dizer, nós temos formiguinhas carregando containers, e o Brasil faz isso, né? O Brasil faz um contexto regulatório onde formigas carregam containers e elefantes muito musculosos carregam pétalas de rosas, né? É isso. Essa é uma realidade que nós temos hoje. Tá muito Então, boa essa imagem que tu produziu agora. As formiguinhas com um container nas costas. É muito boa. carregando esse peso, se arrastando, e os elefantes passeando com pétalas de rosas nas costas. É isso que nós temos hoje, e quando se fala em reforma tributária, não adianta se estender em qualquer outro ângulo de visão. Nós temos que botar algum container em cima dos elefantes e algumas pétalas de rosas com as formigas, para que a gente possa adequar. Quando eu quero dizer formiga, não quero dizer pela dimensão. O trabalhador brasileiro tem uma enorme dimensão, mas o potencial econômico dele, pela natureza de como é feita a relação no Brasil, é fraco, é fraquíssimo. Ah, mas se ele ganhar 3, 4 mil reais, ele paga imposto de renda. Ah, bom, então eu dou um container para ele carregar. Por quê? Porque para o tamanho dele, aquilo é um container. Agora, e o elefante? Aquele que tem ações de um volume relevantíssimo e recebeu no ano 20 milhões de reais de dividendo. Esse, uma pétala de rosa nas costinhas dele. Então, é isso que a gente precisa mudar. E eu estou usando essa linguagem para tentar me comunicar bem com todos, dizer que todos que estão nos assistindo, especialmente trabalhadores, né, que têm a sua relação de consumo com o supermercado, com posto de gasolina, com tudo, estão pagando muito imposto, sim. Estão pagando um monte de imposto. Porque o país está cobrando mal? Não, a nossa carga tributária está abaixo da média da OCDE. Então, a nossa carga tributária está abaixo da média dos países de padrão semelhante ao nosso. Mas a distribuição dessa carga é que está inadequada. Mais da metade dessa carga, ou a metade aproximadamente, é entregue para quem ganha, em média, 5 mil reais, né? Menos que isso, né? Às vezes um pouco mais do que isso. Então, o que nós precisamos mudar? Bom, quem é que ganhou 20 milhões de reais de dividendo? Essa pessoa tem que pagar imposto e pagar bem, né? Essa pessoa física tem que pagar bem. Ah, não, mas já pagou na jurídica. Não é exatamente assim, pessoal. Quando a renda entra na pessoa física, se o lucro entrou na pessoa jurídica, né, e lá ficar para produzir o reinvestimento e a qualificação e o crescimento do negócio, é uma coisa. Ele não pode ser retributado lá. Agora, se ele foi tributado da pessoa jurídica e veio para o bolso da pessoa física, ele tem que ser tributado. Né? Ele tem que ser tributado como o trabalhador é tributado. Então, realmente, lá, que eu acho que o que está no cerne do que se fala em reforma tributária, tanto faz se é a PEC 110, a proposta de emenda à Constituição número 110, ou a proposta de emenda à Constituição número 45, a 110 é do Senado, a 45 é da Câmara, tinha o PL mais recente, que era relatado pelo deputado Celso Sabino, que eu até queria te dizer o número dele, acho que é 22, 23, é muito recente, é 2021 agora. Deixa eu ver aqui. Não, realmente agora aqui eu vou custar para encontrar, tá? Sim, Mas essa é mais uma das propostas em discussão, né?
Sim, mas ele também tinha a maravilhosa intenção de redistribuir um pouco a carga tributária, daí eu não sei o que houve. Não sei o que houve, que mudaram de ideia, né? E a ideia de tributar dividendos, que até o ministro Guedes tentou, mas não foi bem acolhido. Aí você começa a se perguntar assim, eu falei de uma reforma política, como assim que entrou uma matéria na Câmara Federal de extremo interesse do povo brasileiro, daqueles 210 milhões que eu te falei, e obviamente, de 99% do colégio eleitoral, como que essa matéria entrou lá e o pessoal rechaçou essa matéria? Né? Esses representantes do povo, daquele que põe o voto na urna. Então, talvez uma reforma política ajudasse nesse processo. Acho Essas, que... Por favor, Léo, por favor. sim, essas relações de poder em Brasília, a reforma política, na tua opinião, ajudaria a resolver esses pesos? Sem dúvida nenhuma. Uma reforma com R maiúsculo. Porque a gente tem que ter muito cuidado que no Brasil, quando a gente fala em reforma, é para o povo ganhar menos ou pagar mais. Né? Então, toda a reforma acaba saindo totalmente distorcida para beneficiar aqueles que têm muito e recebem muito, né? Para beneficiar a máquina expropriatória da sociedade brasileira, mas não efetivamente para dar condições do povo de opinar, de realmente colocar os seus representantes nas casas do Congresso e de que esses representantes lá estando não tenham a sua vontade modificada por outra sorte de incentivos vinculada à próxima eleição e que, portanto, acabem deixando de representar efetivamente os interesses daquele que põe o voto na urna. Então, esse é um processo bastante complexo, né, Lac? Porque a nossa população tem um nível de informação e um nível educacional que nem sempre permite compreender processos altamente sofisticados. Mas se você está falando para a população em geral, você tem que ter muito cuidado de como coloca a coisa para que ela possa compreender, para colocar em nível palatável de compreensão. De qualquer forma, eu entendo que com uma representação política adequada, uma reforma, eu vou chamar de reforma tributária com R maiúsculo, e nós chamamos na FENAFISCO também de RTS, uma reforma tributária solidária, que permita e que viabilize a solidariedade para carregar os enormes containers que representam os encargos que o Brasil tem, especialmente na área social, que ele não necessariamente consegue atender a contendo todos, isso todos nós sabemos muito bem. Então, o resumo sobre essa fala sobre reforma tributária é o seguinte: quando pensar em reforma tributária, não, vamos pensar na simplificação, vamos acabar com essa burocracia, para que ter esses sistemas de controle tão robustecidos, podemos controlar menos, afinal as pessoas são boas ao natural e jamais pensaram em sonegar, né? Então, quando vier com esse pensamento, mas o objetivo principal da reforma tem que ser outro. O que vai reformar, vai regular, efetivamente qualificar a distribuição do peso da carga tributária. Né? Se tu pegar um navio e botar um peso todo para um lado só, ele vira. Se tu já entrou numa aeronave que o comissário de bordo pediu para equilibrar o peso da aeronave, botar o povo mais atrás, mais na frente, quem está do lado direito passar para o lado esquerdo, porque se houver um desequilíbrio da carga, a aeronave não consegue tomar o seu rumo e corre o risco de se acidentar e o navio corre o risco de virar. Recentemente, aí tivemos um acidente de barco na região do Mato Grosso, o barco virou, talvez o peso no fundo do barco não tivesse adequadamente dividido. São riscos. Né? E a reforma tributária é isso. Se nós não conseguirmos distribuir corretamente esse peso, dando para quem... E aqui não é uma questão de lado, daí é uma questão de quem tem musculatura para carregar mais, carrega mais. Quem tem menos musculatura, carrega menos. Quem tem mais patrimônio e renda, paga mais. Quem tem menos patrimônio e renda, ou nenhum patrimônio e nenhuma renda, ou paga nada, ou paga muito menos. É isso. Esse é o resumo do que seria uma reforma. Por que, Lac? Porque quem não tem nada paga, quem ganha menos paga muito, e quem ganha muito paga nada. Sim, tu citaste, não é uma questão de lado, e às vezes as pessoas
olham para uma conversa sobre reforma tributária imaginando ideologia. Isso não é ideologia. É buscar a justiça social e o bem comum não é ideologia, concorda? Com certeza não, Laqui. Eu te digo assim, eu não vou nem usar o termo justiça social, vou usar razoabilidade, né? Porque quando tu impõe um ônus tributário absolutamente desproporcional à renda e à riqueza de milhões de cidadãos, o que a gente está cometendo não é nenhuma questão de justiça, a gente está cometendo um enorme equívoco e distorcendo o objetivo e a finalidade do tributo. É isso, né? O tributo que busca cumprir a função do Estado, né, que é o equilíbrio, que é a busca do bem-estar social, ele acaba tendo a função ao contrário, né? Aqui eu ando mais quem tem muito mais e sugando de quem tem muito menos, transferindo renda, que a gente brinca no efeito Robin Hood ao contrário. Não pode, né? Então, não está longe de uma questão ideológica, acho que é uma questão lógica, né? Porque você não pode ter o Estado para distorcer o objetivo do próprio Estado. Sim, você está aqui na TV Urbana, ouvindo uma entrevista com o Celso Magliani, vice-presidente do Sindifisco RS, Sindicato dos Auditores Fiscais aqui da Receita Estadual, analisando o cenário econômico e político a partir de uma visão de Brasília, onde Celso Magliani passa o ano inteiro acompanhando os gabinetes, as discussões políticas e discutindo com quem decide os rumos do Brasil. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta com o Sindifisco em Ação, conversando hoje com o vice-presidente do Sindifisco RS, Celso Magliani, sobre a conjuntura econômica e política em Brasília. Celso, que executa há muitos e muitos anos um trabalho parlamentar em Brasília. Sai aqui de Porto Alegre, se junta com outros grupos de servidores públicos e vai a Brasília acompanhar a movimentação econômica e política no centro das decisões. Celso, o país passou a metade deste ano discutindo precatórios e o quanto isso seria importante para o governo Bolsonaro adiar o pagamento, não pagar os precatórios e como isso vai impactar a sociedade. Gostaríamos de te ouvir a esse respeito, Celso. Então, Laqui, eu sei que isso pode ser doloroso, a simplicidade com que eu vou tratar o assunto para as vítimas desse processo. Mas isso não é nada mais, nada menos, e o Legislativo sabe disso, o Executivo sabe, não é nada mais, nada menos do que um calote constitucional, então, um calote com autorização constitucional, votada por aqueles que deveriam estar representando os interesses da sociedade, para financiar o governo sem tocar no dinheiro dos bancos, dos mais ricos e dos bilionários. Então, o que fez o governo? Preciso dinheiro para criar uma situação social favorável em meio à segunda metade dessa pandemia. Tá? Bom, eu não tenho dinheiro e agora eu no Brasil, inventamos uma coisa estranha, teto de gastos. Né?
mesmo que o país tenha recursos, ele não pode gastar, porque ele tem um teto. Então, eu preciso, e não é o caso, preciso levantar os recursos. O que eu vou fazer? Bom, deveria buscar criar um imposto sobre grandes fortunas, e não um imposto contínuo, mas um imposto que seria cobrado num curto espaço de tempo, médio espaço de tempo, uma alíquota específica para enfrentamento da crise. Quem sabe seria isso. E esse imposto sobre grandes fortunas, sobre grandes rendas, ia atingir os muito ricos. Tá? Pois bem, o que eu quero dizer para vocês, muito rico, é bom que o Brasil tenha muitos ricos que têm condições de investir, né? Que são pessoas, enfim, que têm o seu histórico, alguns nem tanto, porque alguns herdaram fortunas, né? Que lhes foram transmitidas com baixas alíquotas de impostos. Mas o princípio seria esse, seria convidar essas pessoas, né, a contribuir com a superação da crise, para que, uma vez superada, a economia brasileira gerasse muito mais lucro para essas pessoas mesmas. Porque é preciso que se tenha uma visão de investimento. Na medida que essas pessoas que têm maior capacidade econômica fossem tributadas nesse momento para enfrentamento da crise, a economia se reergueria mais rápido e esse recurso voltaria para eles, quem sabe, muito mais fortalecido, porque são eles que fazem o investimento e acabam obtendo o resultado dessa maravilhosa sociedade que nós temos, né? E dessa infraestrutura já instalada no Brasil para as empresas trabalharem. Pois bem, o governo, em vez de optar por isso, disse: não vou tocar nessa gente. Eu vou pegar o seguinte: eu tenho uns caras aqui que são credores, uma grande parte trabalhadores, professores, servidores públicos, proprietários de terras desapropriadas, enfim, uma gama enorme de credores. Aposentados? Aposentados, pensionistas, servidores, enfim, uma gama enorme de credores do governo. Disse: não, vou institucionalizar o calote. Então, o seu LAC teve litigando em juízo 15 anos para recuperar um crédito que ele entendia de seu direito e que estava na mão da União, e ele ganhou depois desses 15 anos. Aí saiu a sentença, foram feitos todos os recursos, agora transitou em julgado, o direito de sentença dele foi inscrito no orçamento para pagar agora, né, em 2022, e nós não vamos pagar. Vamos pegar esse dinheiro dele, que estava separado no orçamento para ele, e vamos usar para financiar alguma coisa que projete o governo como um real ator social, né? E aí o que se fez? 90 bilhões de reais, né, foram literalmente surrupiados através de um calote desses credores, né? E vamos lá, e vamos que vamos. Agora vamos pegar o dinheiro, vamos botar no Auxílio Brasil, que vai ser uma coisa tonificada, de imediato vai dar uma impressão melhor que o Bolsa Família, né? Que era o outro programa que tinha de complementação de renda, acho que desde o Fernando Henrique, ou coisa parecida. Tá? E vão mudando o nome dos programas, mas o programa é basicamente o mesmo, um com maior ou menor projeção, mas a verdade é que, pela situação de miséria no Brasil e pelas diferenças sociais, é indispensável a existência de programas de complementação de renda para que essas pessoas não morram de fome, né? Então, esse programa de complementação de renda para tentar dar uma condição mínima das famílias se alimentar e das crianças ir à escola, ter uma condição minimamente humana num país com as diferenças sociais do Brasil, um programa de complementação de renda se transforma numa coisa indispensável. E o governo realmente está tonificando um programa de complementação de renda, que agora, após o auxílio emergencial que o governo pagou durante a crise, que foi pago em muitos outros países, né? E claro, dependendo da economia do país, em condições muito melhores e mais favoráveis. E o governo brasileiro pagou esse auxílio para tirar, enfim, o povo que estava naquela situação delicada, e agora o auxílio acabou. Daí eles criaram esse Auxílio Mais Brasil, que vai atender um número menor de pessoas, mas que vem com valor mais fortalecido, né? Fala-se aí em torno de R$400, que já estaria sendo iniciado a execução do pagamento. Pois é, vão pagar esse dinheiro com o dinheiro que era do próprio povo, dos credores, né? Então, vamos alcançar, para aqueles que hoje estão em situação de miséria, o dinheiro que era dos classe média, né? Daqueles que poderiam, então,
Aliás, Celso, isso acontece muito no Brasil. Quando nós temos um desastre ecológico, um desastre climático, o que o governo federal faz? Qualquer governo federal, né? Qualquer governo que esteja lá, libera o fundo de garantia, que é da própria pessoa. Ajuda do Estado brasileiro. Ajudar com o teu dinheiro. Exato. Ajuda do Estado brasileiro para aquele cidadão brasileiro necessitado, jamais. Pega o teu dinheiro do fundo ou faz um empréstimo, no máximo com o juro subsidiado, mas tu vai ter que pagar isso aí. Ajudar, nós não vamos ajudar. É assim o Estado brasileiro, né? Nesse caso, o governo transferiu a renda dos pobres e dos classe média para os miseráveis. Foi isso que o governo fez. Né? Lamentavelmente, o que eu estou te falando aqui, usando esses termos, é falando em termos de padrão econômico. Né? Na média, ali, tu tem classe médias e pobres, não tão pobres assim, mas de renda muito modesta, e aí tu transferiu para os que não têm renda nenhuma. Entendeu? Mas não tocou em quem está no topo da pirâmide. Deus livre, isso seria algo, uma heresia. E o fato é que, efetivamente, a PEC 23 é isso. É uma transferência de renda do povo para o povo, sendo que ela representa, Lac, eu vou usar um termo que a turma não gosta, né? Ela representa um pedal no pagamento desses credores, que vai jogar 10 anos para frente, vai se transformar numa bola de neve. Porque agora, no ano que vem, essa parcela vai pesar no próximo orçamento. E talvez, muito provavelmente, tenha que haver um pedal em parte daqueles credores. E aí esse processo ele vai indo, ele fica incontrolável. Ou, no próximo exercício, o governo vai priorizar, né, o pagamento desses débitos junto à sociedade, ou esse calote vai tomar um porte ad eternum. Eu, particularmente, acho que haveriam outras fontes de financiamento. Então, o governo também usou a PEC 23 para dar uma empurrada e pular um pouco fora do limite do teto de gastos. Teto de gastos é essa jabuticaba brasileira, né? Tá? Sim, é algo inacreditável que um país com as necessidades que nós temos de educação, saúde e segurança tenha a cada ano que investir menos nas áreas prioritárias do país, né? É só tu dar uma olhada na distribuição do orçamento, na distribuição de investimentos do orçamento que foi aprovado na terça-feira, que tu vai perceber isso. Mas assim, tá? O que eu posso dizer da PEC 23? Lamentável, muito lamentável. Um simples calote. E talvez, para quem precisasse desses recursos para qualificar a vida, enfim, em idade avançada, tudo, seja muito triste. Mas, tecnicamente, é um calote. Sim. Já entramos num assunto que é a democracia brasileira e vou fazer a conexão do tema que nós estamos discutindo, que é reforma tributária, depois agora a PEC dos precatórios, e em torno do orçamento, eu já tenho ouvido isso muito de cientistas políticos, e eu concordo totalmente, em torno do orçamento que se realiza a democracia de um país. Queria que a tua observação sobre essa frase, em torno do orçamento é que se estabelecem as relações, as disputas e a democracia de um país. Depois a gente já entra direto discutindo a nossa democracia, a nossa situação política nesse período. Pois não, Celso? Lá que, em tese, o orçamento ele é fruto de um planejamento. Numa entidade, em qualquer lugar, você faz um planejamento de atuação para um período determinado, faz um planejamento plurianual de atuação, e aí você configura em números no orçamento a cada ano a realização daquelas metas e daquelas atividades planejadas. É muito simples, é como o orçamento de casa, você programa férias, a educação das crianças, né? A substituição da geladeira da família e tal, e aí você prepara um orçamento, ainda que na cabeça, não ponha no papel, mas prepara um orçamento, olha, eu tenho tanto para pagar para a escola, a conta de luz é tanto, né? O condomínio é tanto, a prestação da geladeira só pode entrar a partir de março. Isso é um orçamento, né? E para o país não é diferente. Então, esse orçamento que está aí, com o quanto que ele tem para a educação, com o quanto que ele tem para as emendas R9, que são essas emendas parlamentares que tiveram lá 16,5 bilhões para o relator do orçamento distribuir fartamente, segundo critérios ainda não revelados,
né? Esse orçamento retrata o nível da nossa democracia. Então, eu acho que é um assunto que a gente não precisa se estender, né? O orçamento, ele retrata um planejamento que se fez para levar em frente um período de gestão, isso na nossa casa, nas empresas, nas entidades, no país. E o nosso orçamento, se todo mundo viu o quantum de investimento e o quantum de gastos, né, percebeu que aquele é o espelho da nossa democracia. O que é lamentável, né? O que é lamentável, é triste. E como é que tu vê a nossa democracia, Celso? Nesse ano e nos dois últimos anos, nós enfrentamos diversas dificuldades que acabaram nas mãos do Supremo para dirimir e tomar decisões, como eu acho agora que a vacina para as crianças de 5 a 11 anos, quem tomará a atitude definitiva, já que Bolsonaro não quer tomar, vai ser o Supremo, né? Como é que tu vês o Supremo, a nossa democracia e esse período que nós estamos vivendo? Lac, a nossa democracia é uma jovem senhora, né? Uma jovem senhora, tem aí, vamos falar em algo assim, para ser mais realista, em torno de 30 e poucos anos, 30 anos, 30 e poucos anos. Mas ela é muito frágil, né? Ela tem problemas de imunidade, né? Enfim, ela se sensibiliza com os ataques, ela, apesar de ter algumas partes do corpo dessa senhora que são muito fortes, né? Elas acabam recuando quando a ameaça é choque elétrico. Eu estou usando essas metáforas para te dizer que é desnecessário eu dizer, todo mundo viu, a nossa democracia vive ameaçada, qualquer um acaba dizendo aí que com um cabo e um soldado tu acaba com a democracia, né? Às vezes, alguns iniciam um dia com uma conduta que pode levar a uma mudança nesse regime institucional, e aí, ao final do dia, se desculpam e dá tudo certo, é só seguir em frente, tá? O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que na América Latina, a nossa democracia ela não é diferente das demais democracias da América Latina, sendo que algumas são mais sólidas que a nossa. Tá? Por quê? Porque a nossa democracia está sempre sofrendo ameaças comemorativas de chegar ao fim, né? Seja por esse ou por aquele caminho. Quando essas ameaças não são explícitas, elas são veladas e, às vezes, são traduzidas e demonstradas por ações. Às vezes, tu vê parlamentares brilhantes encaminhando um processo brilhante de tratamento dos interesses da sociedade, aí daqui a pouco tu vê eles recuando e acompanhando decisões absolutamente contrárias ao interesse da sociedade, e aí tu fica te perguntando assim, por que essa liderança está fazendo isso? Essa liderança que a gente tanto respeita, né, está capitulando, né? Bom, é a pressão do que é uma democracia relativa, né? Nós somos uma democracia que produz bilionários durante uma pandemia, né? Durante um tempo de morte, durante um tempo sombrio, as pessoas acham como lucrar mais. Eu não digo não lucrar, o lucro, na minha opinião, é da democracia, é da sociedade, é um direito de quem trabalha. Agora, você ampliar o lucro a partir da fragilidade dessas pessoas, eu considero um processo bastante complicado. Então, eu vou te ser bem sincero, a nossa democracia ela está num momento bastante delicado. Eu detesto entrar em detalhes sobre isso, porque também não gosto de criar uma impressão que eu estou trabalhando com lados, mas a nossa democracia está sendo reiteradamente ameaçada, e nós teremos aí, agora nesse ano de 2022, uma oportunidade ímpar de exercer a democracia, né, através do voto na urna, e do povo definir quem ele quer que conduza o Brasil nos próximos 4 anos. Há poucos anos atrás, em 2019, o governo disse quem ele queria que conduzisse o Brasil. Em 2018, ele disse quem ele queria que conduzisse o Brasil. Tá? E o Brasil está sendo conduzido por quem o povo definiu, que é o maior ato democrático, é o ato da urna, né? É bem verdade que esses eleitos democraticamente pelo povo, que merecem o respeito do voto, né,
tem que honrar esse voto. É o que a gente sempre espera de quem é ungido com o poder do voto. Então, o que eu vou te dizer? O nosso povo vai votar em 2022, vai votar segundo a sua vontade, é o que se espera, né? Segundo o grau de esclarecimento e de verdade que a ele chegar, é o que se espera, né? E vai escolher os próximos 4 anos do Brasil e nós vamos honrar os próximos 4 anos do país. Vai escolher os governantes dos estados, vai escolher o governante maior da nação, e isso vai fortalecer a democracia lá. Sim, é Eu muito tenho importante o que tu trazes, que o que nós estamos vivendo foi eleito pelo voto. É muito importante isso que tu estás dizendo. Foi eleito pelo voto e tem a credencial do voto popular, né? Tem o direito de exercer o mandato como voto popular e o dever de honrar o mandato dado pelo voto popular. Isso porque o direito é acompanhado de deveres, né? Tem que Sim. ter essa Celso, clareza. estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria de uma mensagem tua para o ano que vem, 2022, e também saber qual é a tua perspectiva diante da crise que nós vivemos para o ano que vem. Olha lá, que eu gosto sempre de encerrar um ano falando em coisas muito boas para o ano que vem, né? Se Deus quiser, no ano que vem nós vamos conseguir superar tudo isso, vai dar tudo certo. O nosso povo é maravilhoso, é criativo, é bem-humorado, é alegre. Se ele tiver comida, né, trabalho e renda, meu Deus do céu, e não precisa ser muito, né? O povo brasileiro é maravilhoso nesse sentido. Todavia, no horizonte existem dificuldades. Existem dificuldades no horizonte, né? Existe um mercado mundial e um mercado brasileiro, existe uma questão de câmbio envolvida, e essa pressão poderá ressuscitar aquele gigante verde, né, chamado inflação. A gente espera que, se ressuscitar, mal consiga tirar a orelhinha debaixo da terra, né, que seja em patamares bastante aceitáveis. Nós temos aí a eleição pela frente, a eleição sempre conturba um pouco o cenário econômico, né? Especuladores e aproveitadores estão atentos para enriquecer um pouco mais. Então, o povo brasileiro tem que saber identificar isso e tem que ir para a urna com consciência do que espera do país nesse período. Eu vou te ser bem sincero, eu tenho uma visão muito otimista do povo brasileiro. Eu acho que, apesar de todas essas dificuldades econômicas que virão, o povo vai dar o seu máximo para minimizar efeitos de crise, né? E vai tentar, ao limite, enfrentar a crise e transformá-la numa coisa pequena, né? Com trabalho e com muita disposição. Eu espero que o ano de 2022 seja um ano melhor, um ano onde se tenha conseguido vencer a doença, vencer a pandemia, acabar com as mortes. Não, agora nós estamos só em 100 e poucas mortes. Como assim só? 100 e poucas mortes por dia por causa de uma epidemia conhecida? Isso é inaceitável. Quantas vidas isso dá num mês? Meu Deus do céu, são quase 5.000 vidas num mês. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que vencer a pandemia, vacina no braço de todo mundo. O Brasil tem cultura de vacina, né? A vacina é o caminho da Covid, foi o caminho para parar o sarampo, foi o caminho para parar tantas outras moléstias gravíssimas. O povo brasileiro tem cultura de vacina, acredita na vacina, e é a vacina que vai zerar esse número de mortes, né? E temos, assim, absoluta certeza que a população vai encaminhar nesse sentido e vai dar tudo muito certo. Temos a escolha do comando da nação. Eu acredito no povo brasileiro, é o que eu posso dizer nesse momento. Haverão dificuldades, mas serão enfrentadas com muito garbo pela nossa população, pela nossa gente. Essa mensagem de otimismo e de crença no povo brasileiro e na política também, porque é a política que realiza as transformações para a sociedade, nós encerramos nosso programa também. Você está na TV Urbana, assistindo ao programa Sindicato em Ação, e hoje nós tivemos o prazer de ouvir novamente o vice-presidente do Sindifisco RS, Celso Mariani. Celso, muito obrigado pelas tuas manifestações aqui, pela tua presença.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui neste momento, que nos acompanhou aqui na TV Urbana e no Sindifisco RS. E nós voltamos em janeiro, depois de um breve recesso de final de ano. Muito obrigado, Celso. Um grande abraço. Deixo as palavras finais contigo aí. Grande abraço a ti, Lac, e a toda a nossa sociedade, aos nossos telespectadores. Um Feliz Natal e um maravilhoso 2022. É isso. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado a todos vocês. Até janeiro. Um grande abraço a todos.